A violência contra Tamar, baseado em 2 Samuel, capítulo 13. No coração do palácio do rei Davi, uma tragédia familiar emergiu, refletindo os efeitos do pecado, da violência e da omissão. A história de Tamar é um relato bíblico profundamente humano que expõe as dores vividas por uma mulher vítima de abuso, silêncio imposto pela sociedade de sua época. Tamar era uma jovem admirada por sua beleza, graça e pureza. Como filha virgem do rei, sua dignidade era simbolizada pelo vestido especial que usava. Amon, seu meio-irmão e o primogênito de Davi, foi feito por uma paixão egoísta e obsessiva por Tamar. Mas esse desejo não era amor verdadeiro. Era uma mistura de luxúria e egoísmo que o consumia. Amon acreditava que não poderia ter Tamar, mas ao invés de lutar contra esse sentimento ou buscar orientação de Deus, ele escolheu o conselho maligno de Jonadab, seu primo. Fingindo estar gravemente doente, Amon pediu ao rei Davi que enviasse Tamar para preparar uma refeição especial em seu quarto. Ingenuamente, Davi atendeu ao pedido, sem perceber o perigo ao qual estava expondo a sua filha. Quando Tamar chegou ao quarto de Amon, ela mostrou toda a sua espera, disposta a cuidar dele em sua aparente enfermidade. Enquanto ela preparava a refeição, com dedicação e inocência, Amon revelou suas verdadeiras intenções, agarrando-a com violência e declarando seu desejo por ela. Tamar, percebendo o perigo, tentou apelar para a razão e a consciência de Amon. Ela implorou: "Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não se faz em Israel. Não cometa essa loucura. E eu, para onde levaria minha vergonha? E tu, seria como um insensato em Israel." Com palavras cheias de sabedoria e desespero, Tamar tentou dissuadi-lo, informando até que ele buscasse uma solução por meio do rei Davi. Mas Amon não deu ouvidos. Ele ignorou sua súplica e ultrapassou os limites da decência e cometeu um ato terrível contra Tamar. A violência que ela sofreu não foi apenas física, mas também emocional, roubando-lhe a dignidade e o respeito que possuía como filha do rei. O abandono e o silêncio após o ato, o sentimento de amor que Amon disse sentir por Tamar, se transformou em um ódio profundo e desprezível. Ela foi expulsa de seu quarto por brutalidade, ignorando suas súplicas para que não a abandonasse naquele estado de humilhação. Tamar, agora desonrada, rasgou sua túnica especial, cobriu-se de cinzas e saiu chorando, um símbolo de dor e da vergonha. Sua dor era visível, mas ela foi silenciada. Absalão, seu irmão, encontrou-se e descobriu o que havia acontecido. Ele instruiu Tamar a não falar mais sobre o assunto, pedindo que ela permanecesse em sua casa. Assim, Tamar viveu o resto da sua vida desamparada e em silêncio, carregando o peso de uma dor. Davi, ao saber do ocorrido, ficou irado, mas não tomou nenhuma atitude contra Amon, talvez por ser seu primogênito e herdeiro do trono. Essa omissão só alimentou a revolta de Absalão, que iniciou uma vingança planejada. 2 anos depois, Absalão especificou um banquete e recebeu todos os filhos do rei. Durante a reunião, eles tentaram que seus servos matassem Amon, vingando sua irmã Tamar. As consequências desse ocorrido foram muitas na família de Davi. O assassinato de Amon foi apenas o início de uma série de tragédias na casa de Davi. Absalão fugiu,
e mais tarde liderou uma insurreição contra seu próprio pai, resultando em mais sofrimento e derramamento de sangue. O pecado de Davi, que incluiu o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, parecia ecoar nas ações de seus filhos, trazendo calamidade para suas linhagens. A história de Tamar não é apenas um relato de violência e dor, mas também de um lembrete do impacto do pecado e da omissão. Ela clama por justiça, com passividade e a necessidade de enfrentar as consequências do mal, especialmente dentro de famílias e comunidade. As consequências do pecado de Davi, descritas na Bíblia, especificamente em 2 Samuel 11:12, tiveram um impacto profundo em sua vida pessoal, familiar e até no reino. A culpa e o confronto divino. Após cometer adultério com Batseba e ordenar a morte de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Este revelou a gravidade do seu pecado e a sentença de Deus, como está escrito lá em 2 Samuel, os capítulos 12, o verso 1 ao 12. A perda do filho como sombra imediata. O filho que Davi teve com Batseba morreu, apesar de suas súplicas e jejum, como está narrado em 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 15 ao 18. Outro ponto que marca a vida de Davi é a divisão e tragédias familiares. Absalão e Amon. Os pecados de Davi refletiram na desestruturação da sua família. Seu filho Amon violou sua meia-irmã Tamar, o que resultou no assassinato de Amon por Absalão, outro filho de Davi. Absalão, ressentido, rebelou-se contra Davi, buscando usurpar o trono. A rebelião causada pela guerra civil e culminou na morte trágica de Absalão, como está escrito lá em 2 Samuel 15:18. O declínio da autoridade e paz. O reinado de Davi, que antes era marcado por conquistas e estabilidade, desordem e perca de respeito, devido às suas falhas pessoais. Apesar das consequências, Davi declarou arrependimento genuíno, expresso no Salmo 51, onde clama por perdão e restauração. Deus manteve sua promessa de estabelecer sua linhagem, levando ao nascimento de Salomão e futuramente à vinda de Jesus, o Messias, como está escrito lá em 2 Samuel, capítulos 12, do 24 ao 25. Em resumo, os pecados de Davi trouxeram dor e desordem, mas o seu arrependimento sincero mostrou graça e misericórdia de Deus, que mesmo em meio às consequências do pecado, continuou cumprindo seus propósitos na vida do rei Davi. A família de Davi é ocasionada por conflitos, tragédias e disputas de poder. Apesar disso, Deus permanece fiel à promessa de estabelecer a linhagem de Davi, culminando no reinado de Salomão e, eventualmente, na vinda de Jesus, o Messias, como está narrado em Mateus, capítulo 1, do 1 ao 17. As dificuldades familiares de Davi servem como um lembrete das consequências do pecado, mas também da graça soberana de Deus em cumprir os seus propósitos.